Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia, Deus te abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Irmãos, Deus é fiel e Deus é fiel. Graças a Jesus, mais um dia nós estamos na presença de Deus, vamos ouvir a palavra de Deus, né? Porque a gente tá aqui, Deus sopra do fôlego da vida sobre nós, nós somos fortalecidos, né? Vivemos a graça de Deus e a misericórdia do Senhor em nome de Jesus. Irmãos, vamos prestar atenção aqui, olha só. Deus é fiel e o que eu preciso entender? Em cada momento da nossa vida, Deus vai tratando de assuntos, né? Você vê que coisa engraçada. Ontem nós vemos o cuidado de Deus, tem coisa que surgiu, a gente vai para a oração, né? E com tudo isso, Deus vai fazer com que as coisas deem certo, né? Irmãos, olha só. Vamos ler hoje aqui Deuteronômio 29. Depois, Coríntios 2:9 em diante, né? Mas eu vou ler só 9, 10 e 12. E depois, Daniel 2:28, né? Continuando aquela história de Daniel, né? Que ele foi orar e tal. Só que aqui a gente vai falar um outro assunto, tá? E depois, Mateus 16:17, tá? Para finalizar o assunto aqui, ó. Os conhecimentos ocultos pertencem a Yahvé, nosso Deus. O saber revelado, entretanto, pertence a nós. Olha só. Entretanto, o saber revelado, entretanto, pertence a nós e a nossos filhos para sempre, a fim de que vivamos na prática de todas as palavras desta lei, né? As coisas ocultas são de Deus, as coisas reveladas, né, são para nós e para os nossos filhos. Irmão, presta atenção. As coisas ocultas são de Deus, as coisas reveladas são para nós. Então ele está falando aqui, ó. Os conhecimentos ocultos pertencem a Deus, pertence a Yahvé, nosso Deus. O saber revelado entretanto, pertence a nós e aos nossos filhos, para sempre, a fim de que vivamos na prática de todas as palavras dessa lei. Então vamos lá. As coisas ocultas estão em Deus. As coisas reveladas são para nós, né? Então Deus revelou a palavra dele. Então é para nós cumprirmos, para nós executarmos. O conhecimento oculto é de Deus. Irmão, presta bem atenção. Então as coisas reveladas são para nós. As coisas ocultas estão em Deus, são de Deus, estão no Senhor. Irmão, o que eu preciso entender? Deus revelou algo para mim e para você, que é a palavra. A palavra está aí revelada para todo mundo, todas as nações, todos os povos, né? E muitos homens e mulheres de Deus foram lá e, pela graça de Deus, né, foram traduzindo para vários países, para aquela língua, para outra língua, enfim, para que a palavra chegasse, certo? Irmão, tem coisa que o conhecimento, ele fala assim, ó, os conhecimentos ocultos pertencem a Yahvé, nosso Deus. O saber revelado, irmão, o que Deus já te revelou, o que Deus já me revelou, Deus já te revelou, o que eu vou fazer? Eu vou obedecer e vou cumprir aquilo que Deus me revelou através da sua palavra. O conhecimento oculto está em Deus e eu preciso buscar em Deus. Está lá em Deus, como é que eu vou fazer? Eu vou buscar em Deus. Aconteceu alguma coisa, não foi? A gente vai falar aqui de Daniel, né? A continuação lá do 2:1 que a gente 2:21, né? 20:21 que a gente leu ontem, que ele glorifica a Deus porque muda os tempos e as horas, revela o que está em oculto. Irmão,
Está em oculto? Está em Deus. Está revelado? É para nós. Então ele já revelou para nós a palavra. Tem coisa em oculto que eu vou fazer o quê? Eu vou buscar em Deus. Dá para eu buscar em outro lugar? Não dá. Dá para eu buscar? Não dá. Sabe por que que não dá? Deixa eu te explicar. Já já a gente vai entender aqui a direção certa das coisas. Não adianta eu tentar ir em outro lugar. Não, vai em Jesus. Busca. Isso aí você não está entendendo? Então busca a revelação disso aí em Deus. Olha, surgiu uma situação aqui, não estou entendendo, não sei como é que faz. Irmão, preste bem atenção no que eu quero dizer. A gente não está falando de um conhecimento que outro homem, outra mulher, outro ser humano tenha. Eu estou falando coisa que você não entendeu e que o ser humano não vai entender, mas que Deus vai trazer a revelação em nome de Jesus. Olha só. Aí ele vai falar assim, ó, que né, as coisas reveladas, aí no Coríntios, ele fala assim, ó, aí entra aqui o Coríntios. No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Irmão, então presta atenção. A mente não percebeu, o ouvido não ouviu, o olho não viu. Deus preparou para nós. E aí, como é que faz? Eu não sei. Você não sabe, não é verdade? Eu não sei, você não sabe. E como é que é isso? Como é que vai acontecer? No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum, ó, o olho não viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou, não chegou na imaginação humana, certo? Imaginou, mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Irmão, não chegou para mim, não chegou para você neste canal, neste meio de comunicação, certo? Não chegou para mim, para você, nesse meio de comunicação, neste canal de comunicação, nesse. Não, não chegou. Aonde está? E como é que eu vou saber? Eu vou ficar aqui? Não, eu vou me preparar como? Eu vou buscar a revelação, porque as coisas ocultas, ó, os conhecimentos ocultos pertencem a quem? A Yahvé, a Deus, certo? A Yahvé, nosso Deus. Irmão, ele não subiu o olho não viu, o ouvido não viu, não ouviu, nem a mente conseguiu imaginar. Mas e aí, como é que a gente faz? Vai buscar em Deus, querido, essa revelação. Ele me chama, ele te chama a todo momento para estar na presença dele. Acompanhe aqui comigo, ó. Olha só. Deus, todavia, o revelou a quem? A nós, por intermédio do Espírito. Espírito Santo, né? Do Espírito. Porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Irmão, em nome de Jesus, para só um minutinho aí agora. Para um minutinho e pergunta para Deus isso aí que ele vai trazer a revelação para você. Em nome de Jesus. Você não sabe. É o que Deus preparou. Como tá isso aí? Eu não entendi, você não entendeu. Irmão, aí que aonde tá? Tá no Espírito. Deus, todavia, o revelou a nós, por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. O que Jesus falou para nós lá em João 14, 26? Mas o Espírito Santo, o Consolador, o advogado, vos ensinará todas as coisas, vos ensinará toda a verdade e vos fará lembrar de tudo que eu vos disse. Irmão, quem vai te ensinar e vai trazer a revelação que você precisa é o Espírito Santo. Ande lado a lado com o Espírito Santo. Ande de mãos dadas com ele, em nome de Jesus.
Entenda que Ele está cuidando da tua vida, está cuidando da tua casa. As coisas, os conhecimentos, né, ocultos pertencem a quem? A Deus. Então, onde que eu vou buscar o conhecimento oculto dessa situação? Em Deus, no Senhor, em nome de Jesus. Compõe aqui. Nós, entretanto, não recebemos o espírito do mundo, mas sim o espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado, dado, né, gratuitamente. Irmão, o espírito que nós, mas sim, nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que vem de Deus. Então, meu irmão, Deus enviou o Espírito Santo para nos guiar, nos orientar, nos trazer a direção que nós precisamos. Irmão, em nome de Jesus, não está entendendo, não está sabendo, pergunta para o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, ele vai nos ensinar todas as coisas, vai nos revelar aquilo que nós não estamos entendendo. Em nome de Jesus. Às vezes nós não entendemos o que vai acontecer. Se é agora, se é depois, se é para amanhã, por que está acontecendo desse jeito? Isso se faz assim. Olha só, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Viva a manifestação de Deus. Viva a graça de Deus através do Espírito Santo. Deixa ele te revelar. Você não está entendendo? Não, eu também não estou. E aí, como é que faz? Vamos para o Espírito Santo. Ele investiga todas as coisas até as profundezas de Deus. O irmão está falando do Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. Essa revelação, essa direção que nós precisamos estar em Deus. Agora, vamos ilustrar aqui. Olha só, a ilustração. Ilustração com duas histórias. A história do Daniel e a história do Pedro. Contudo, olha só. Contudo, existe um Deus no céu capaz de revelar todos os mistérios. Foi Elá, Deus que mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estava deitado foram assim. Eu não vou relatar aqui né, o que ele sonhou, né? Tá falando do reinado dele lá e tal, a estátua de ouro, né? Com a parte de cima de ouro, depois prata, e vai diminuindo e tal, e ele dá lá toda a interpretação, tá bom? É só continuar lendo que ele vai falar. Irmão, mas o que eu quero trazer para nós é esse. Contudo, nenhum dos magos lá conseguiram revelar. Nenhum deles. Aí ele fala: contudo, existe um Deus nos céus capaz de revelar todos os mistérios. Irmão, quem vai revelar o mistério para você é Deus. Presta bem atenção, tá, irmão? Não é fuçar nada que não precisa, tá? Deus não vai. A gente não é povo alcoviteiro, né? A gente é povo de Deus. Não é isso, não. Deus está falando da nossa vida, daquilo que está acontecendo, daquilo que é necessário para a situação, ou surgiu alguma situação que veio a nós, conforme veio aqui para Daniel nessa ocasião, né? Ele foi até livre da morte, os astrólogos ali. Irmão, há um Deus no céu que revela. Aí ele fala o quê? Que nós não recebemos o Espírito que, no Coríntios aqui, que nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus. Presta atenção, porque a revelação só está em Deus. A revelação está em Deus. Irmão, presta atenção, deixa eu te dizer uma coisa. Deus guardou o nosso passado, guardou, nos perdoou, nos livrou, enfim, está lá no passado. O presente está aqui em nós. O presente, o diabo pode ver o presente? Pode. O espírito maligno pode ver? Sim, claro que pode. Você quer ver o que eu te falar que eles podem? Por que eles podem? Porque o Paulo não estava pregando lá?
E lá no Atos 16, Atos 16, aí começa lá a história lá, que o Espírito Santo manda ele para um lado, ele queria ir para Bitínia, né? A gente já falou isso aqui. Irmãos, não tinha lá depois, antes dele ir para a prisão, por que ele foi para a prisão? Tinha uma menina lá que estava falando, ó, Paulo, servo do Deus Altíssimo e tal. Irmão, o diabo sabia. Agora presta atenção uma coisa aqui que eu vou te dizer. O futuro está na mão de Deus, descansa. O mistério, contudo, existe um Deus no céu capaz de revelar todos os mistérios. Foi lá Deus que mostrou ao rei Nabucodonosor, tá? Ele vai falar aqui. A mim, aí no versículo 30. E a mim foi esclarecido este mistério, não por ter mais, presta atenção, nisso aqui que ele vai falar, não por ter mais sabedoria entre todos os que vivem na terra, mas para que tudo, mas para que tu, ó rei, saibas a correta interpretação e compreenda todos os pensamentos que passam pelo teu coração. Sabe o que é isso? O que ele está dizendo? Você tá entendendo que aqui, né? Eu coloquei o livro de Daniel depois do livro aqui num texto aqui, porque por causa da ilustração. Irmão, você está entendendo aqui o que Daniel está falando? E a mim foi esclarecido esse mistério não por ter mais sabedoria entre todos os que vivem na terra, mas para que tu, ó rei, por que foi ele? Porque foi Deus que mandou. Irmão, presta atenção, não tem outro caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meu irmão, foi isso que Jesus disse. A interpretação correta, a direção correta, eu vou buscar, eu vou pegar, eu vou adquirir, enfim, qual palavra que você quiser usar. Em Deus. Está lá em Deus, por isso que foi revelado para ele, porque não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus, irmão, descanse em Deus, ele vai trazer direção para nós, em nome de Jesus. Olha só, aí a gente finaliza aqui, Mateus 16, 17. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Você está entendendo? Por que a revelação foi parar lá na mão de Daniel? Porque Daniel era um homem de Deus, cheio do Espírito de Deus, e Deus revelou para ele, e não para os outros. Ele foi buscar, ele não ficou ali esperando. Os outros astrólogos, né, que a gente leu ontem, até falou que não sabia o que estava acontecendo. Irmão, presta atenção. Vem buscar a revelação em Deus. Vai buscar a revelação na presença do Senhor. O que ele falou para mim e para você? Ó, entra no teu quarto. Jesus fala tudo simplesinho, de maneira clarinha. Não precisa inventar um monte de palavras. Não! Entra aí no seu quarto. Faz o seguinte, entra aí. Entrou? Fecha aí sua porta. Ora tu pro teu pai que te vem em secreto. O teu pai que te vem em secreto vai te recompensar, vai te dar uma direção. Irmão, a recompensa de Daniel aqui era essa revelação que ele precisava para não ser morto. E Deus foi lá e honrou e deu a direção lá para ele e deu a revelação. A revelação que nós precisamos está em Deus. Deus nos revela pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. E que eu não está entendendo? As coisas ocultas, ó, os conhecimentos, não é isso? Os conhecimentos ocultos pertencem a Deus. Os conhecimentos ocultos. Então, as coisas ocultas são de Deus. As reveladas são dos homens. Irmão, busca lá em Deus. Busca na presença do Senhor em nome de Jesus. Busca em Deus. Como é que vai resolver? Em Deus. Chega na presença de Deus. Vamos orar em nome de Jesus?
Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, mais um dia nós nos colocamos diante da Tua presença e rendemos, meu Deus, o nosso louvor e adoração a Ti. Papai, abre a nossa mente, abre o nosso entendimento para que nós possamos entender a Tua voz, a Tua direção, Pai, diante de cada situação. Meu Deus, há coisas que nós não sabemos como resolver, não temos ideia como é que faz, mas por Tua revelação, por Tua misericórdia, abre-nos a mente, abre-nos o entendimento, em nome de Jesus, manifesta da Tua graça e do Teu poder sobre a nossa vida. Papai, nós clamamos a Ti, nós dependemos de Ti, sabemos que só em Ti há a revelação que nós precisamos. Vem com o teu poder e a tua graça, vem com a tua unção e a tua manifestação, quebra toda interferência maligna que muitas vezes tenta impedir de nós ouvirmos a tua direção. Jesus, a interpretação correta, a direção correta está em ti e através do teu Espírito Santo, abre o nosso entendimento, dá a revelação, dá o entendimento em nome de Jesus. Meu irmão, você não está entendendo. Busca em Deus que você vai entender. Em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na sua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe.